Graças a Deus nos é dado o privilégio, a condição nessa noite, para que com uma nova maneira, um novo lugar, uma nova possibilidade para estarmos cultuando e bendizendo o Senhor Deus, nos é dada. Estamos iniciando um novo trabalho, os irmãos estão animados, espero que estejam alegres, ok? Amém? Amém. Estamos neste ano de 2025 com este novo empenho na obra do Senhor Deus e queremos crer que por ele seremos conduzidos em todos os abençoados dias que o Senhor nos der de vida neste novo ano que já iniciamos. O escritor ao livro de Provérbios, Salomão, ele trouxe na palavra de Deus, eu apenas vou mencionar isso antes que toquemos exatamente no texto para a mensagem hoje à noite do Salmo 100. Achamos muito conforto no texto de Provérbios, que na verdade não seria um texto para colocarmos no início de um novo ano, ainda que poderia ser assim, mas no início de cada dia da nossa vida, do nosso viver. O fato é que Salomão, escrevendo os seus conselhos, que envolve a sabedoria, leva-nos a entender em Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes ou apoies no teu próprio entendimento. Esta é uma primeira observação a respeito da sabedoria: total dependência de Deus. O que muitas vezes seria algo estranho para muitas pessoas que, por uma razão de orgulho, não querem depender de ninguém. Mas nós somos seres humanos, dependentes, carentes, precisamos depender sim, e principalmente depender de Deus. Muitas pessoas querem depender, talvez unicamente depender dos seus próprios recursos para resolverem os seus muitos problemas. Precisamos aprender a total dependência do Senhor. O versículo 6, reconhece-o em todos os seus caminhos, ou em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. E também o 7, não seja sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto vai ser e será evidentemente, sem nenhuma sombra de dúvidas, a realidade para este novo ano que estamos iniciando. Cada dia é um dia de estarmos conscientizando-nos que precisamos confiar no Senhor, que precisamos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos e entendermos que não podemos ser sábios a nossos próprios olhos. Devemos temer ao Senhor e sempre estaremos com a necessidade tão real de nos apartarmos do mal. Bem-vindos 2025, bem-vindo nós aqui, e aqui podendo cultuar e servir ao Senhor Jesus. Eu estou me sentindo agora igual Priscila e Áquila, abriram as portas da casa para que a igreja de Cristo Jesus, ali no lar deles estabelecida, fosse um local onde pessoas vieram ao conhecimento de Cristo como Senhor e Salvador. Nós temos orado quase que incansavelmente pela saúde da Estela, minha filha mais velha, já hospitalizada desde sexta-feira, mas com um progresso, uma melhora, e cremos que Deus está no comando e vários irmãos têm, na sua maior entrega de sensibilidade perante Deus, clamado pela Estela. Da última situação assim vivida, 7 anos o tempo de 7 anos se passou.
mas o mesmo Deus que esteve conosco lá em 2017, é o mesmo Deus quem se manifesta em favor de todo o cuidado necessário que a Estela necessita. E o mesmo Deus também que está cuidando do irmão Eurípides lá em Ribeirão Preto. Eu estava em Araçatuba, liguei para ele, tivemos um bom tempo conversando, e ele contando bênçãos de visitas que ele recebeu, de pessoas orando, intercedendo, realmente você percebendo o agir de Deus e usando quem Ele quer usar neste aspecto. Não estamos sozinhos, não estamos desamparados. Temos um Deus que vela, que cuida por nós. Basta, como o salmista, elevarmos nossos olhos para os montes. A pergunta permanece a mesma: de onde virá o socorro? Mas a resposta também permanece a mesma: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aquele que não dormita, não cochila, o Deus Senhor Altíssimo. Muito bem, eu reservei para hoje, o primeiro domingo de culto do ano de 2025, para só refazermos o que nós mencionamos no primeiro culto de 2024, que é o Salmo 100. O Salmo 100 tem para nós uma convocação solene, também uma desafiadora motivação, que nós trabalhamos no ano passado, por todos os abençoados dias de 2024, e que prevalecerá também para este ano. Os que podem colocar-se em pé, que em pé nos coloquemos. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Uma outra versão diz: todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. A sua verdade dura de geração em geração. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, o Deus eternamente bendito, diante da leitura da Tua Palavra, uma vez mais esse texto, queremos dele extrair aquelas lições que sempre devem estar na nossa consciência de viver cristão, de viver para Ti, ó Deus. Pai, nos dá hoje à noite a alegria no aprendizado da palavra do Senhor. A alegria na devoção, ó Pai, como o próprio texto nos ensina, nos desafia, nos ordena servir ao Senhor com alegria. E a alegria do Senhor é a nossa força. Obrigado, Deus, pela alegria desse momento na obra do Senhor, por tudo quanto do Senhor procedeu, de recursos, de preparação e também, Senhor, do lugar em que estamos para o lugar que não podemos estar agora. Abençoa, Deus, a transmissão. Aqueles que agora podem onde estão, porque impossibilitados se encontram de estar conosco, que também recebam, que também tenham o Senhor falando aos seus corações. Obrigado, Pai, pelo cuidado do Senhor com a Estela, com o irmão Eurípides, amados por quem temos orado, também a irmã Cláudia, Deus. Obrigado pelo fortalecimento, restauração e tudo quanto por estes o Senhor tem feito. E agora, Deus, no cuidado do Senhor e na obra do Santo Espírito, derrama a Tua graça sobre nós,
sobre a palavra do Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Assentai-vos. Eu sempre, na chegada de um novo ano, eu sempre gosto de ler, quando tenho oportunidade, o pregador Spurgeon, Charles Haddon Spurgeon. Principalmente eu mencionei no início desse ano, na primeira mensagem que preguei, que o Charles Haddon Spurgeon, no ano de 1877, era para eles o novo ano que Deus estava lhes concedendo. A chegada de um novo ano. Imagine só, já vai para lá de um século, bem para lá de um século depois dessa época do Charles Haddon Spurgeon. E ele enfatizava o seguinte, destacava o seguinte: com respeito ao ano que chegou, que ele seja de forma enfática, destacável, um novo ano. Mas ninguém pode garantir, ter a condição de prevenir, garantir de que ele será um ano sem dificuldades, sem problemas, sem contratempos, sem percalços. Ninguém tem essa condição de garantir isso. Pelo contrário, nós devemos ter a segura confiança, devemos ter a segura certeza de que não será assim. Porque, como é certo que as faíscas sobem para o alto, sabe aquelas faíscas que saem da brasa? O homem nasce, como as faíscas sobem para o alto, o homem nasce para as dificuldades. Iremos, com certeza, como tivemos em 2024, dias em que enfrentaremos dificuldades. Mas ainda assim, mesmo nas dificuldades, nos contratempos, podemos ter certeza, haverá a possibilidade tão evidente, tão importante, de contarmos as bênçãos. Amém? Amém. Contar bênçãos. Começou a viver um período de dificuldades. Comece a observar, a prestar atenção. Como, de que maneira Deus está manifestando a sua intervenção, o seu agir. O nosso Deus, a Bíblia tem nos orientado, Ele é socorro bem presente na angústia. De vez em quando as pessoas sofrendo, padecendo, podem até chegar ao extremo da exaustão no seu ser, de indagarem, nada errado, desde que tenham a compreensão clara, podem indagar: onde está Deus? No mesmo agir dele, quando estivera com Sadraque, Mesaque e Abednego, quando estes jovens foram lançados na fornalha de fogo ardente. Onde está Deus? No mesmo lugar em que estivera quando Daniel foi jogado na cova dos leões. É o Deus que muitas vezes não vai te livrar da situação, não vai te livrar da situação, mas vai te livrar em meio à situação. Amém? Em minha situação. Então, olhando para o Salmo 100, que começa com um brado de júbilo, um grito de alegria, celebrar com júbilo ao Senhor, é um salmo de louvor e um salmo de ação de graças. Louvor que envolve a nossa consideração daquilo que o nosso Deus faz. E ação de graças, a gratidão. Então nós teremos aí, com
a consideração de que devemos servir ao Senhor com alegria, gratidão e alegria. Então, o que este salmo expressa nos interessa. Não é um salmo que foi escrito por alguém que estava vivendo em profunda tristeza ou com uma enorme ingratidão no coração. Não, ele é um salmo escrito por alguém que estava expressando um dos aspectos do fruto do Espírito, que é a alegria a Deus. E trazendo uma tão indispensável virtude que é a gratidão a Deus. Aí nós temos então gratidão e alegria a Deus. E este salmo, ele é o único que leva precisamente esta inscrição: alegria e gratidão a Deus. Então, quando eu e você colocarmos as vestimentas do Salmo 100, a roupa do Salmo 100, a indumentária do Salmo 100, nós vamos estar dizendo: eu quero ser grato a Deus e quero servir a Ele com alegria. Amém? E este salmo tem sido um dos favoritos do povo de Deus desde que ele foi escrito. Ele traz para nós, o salmista coloca para nós, primeiro uma convocação. Não é qualquer convocação, é uma convocação séria, solene. Convocação séria que ele apresenta aqui no Salmo. Qual é essa convocação do salmista? Essa convocação é uma celebração perante o Senhor Deus. Celebrai ao Senhor. Essa convocação do salmista. A questão da nossa adoração, reconhecermos quem Deus é, o louvor, aquilo que Deus faz, envolvendo nisso gratidão e alegria. Ele está convocando, é uma convocação: celebrai ao Senhor com júbilo. A quem é feita essa convocação? Para quem está fazendo a convocação? Deus quer ser celebrado com júbilo por quem? Por quem Deus quer ser celebrado com júbilo? Será que há uma separação? Não, o texto mostra todas as terras, todos os moradores da terra. Então, o nosso número aqui poderia ser um pouco maior, não é? Todas. Isso é importante porque nós fomos criados com esse objetivo. Deus não espera menos. Deus quer ser adorado, celebrado. Quando você e eu vamos empreender o nosso melhor. Se celebrar, cultuar a Deus, quando você está descansado, você vai fazer isso melhor. Então, o seu melhor para o Senhor. Não o resto, mas dá o melhor para o Senhor. Com todo o seu ser, investindo com todo o seu coração. Há uma convocação solene, celebrar, e a quem ela é dirigida? A todos. Tudo bem? Versículo 2 é: servir o Senhor com alegria, entrai diante dele com canto. O canto geralmente relaciona-se ao momento de alegria, de brado. E eu sei que na nossa vida nós temos dias de tristeza, momentos de tristeza, mas analisa com você mesmo. Mesmo aquele momento que você está vivendo, que começa sendo um momento triste, pode resultar na alegria. Como aconteceu com Paulo e Silas, quando presos em Filipos, à meia-noite eles cantavam hinos, estavam celebrando perante o Senhor, alegrando. Paulo diz assim: regozijai-vos no Senhor, para o povo de Deus. Outra vez digo, regozijai-vos. Amém? Qual é a solene convocação? Uma celebração perante o Senhor. Quem vai celebrar? Todas as terras, todas as nações, todos os povos. É o Deus
que tudo criou e tudo por direito de criação pertence. Tudo pertence a Ele. Mas há também uma motivadora, uma desafiadora motivação. Motivação é aquilo que vai nos impulsionar como alvo, como aquilo que vai nos estimular a fazer da nossa vida este fato de estarmos dessa maneira servindo ao Senhor. Por que eu vou servir o Senhor com alegria? Por que eu vou celebrar ao Senhor com júbilo, com alegria? Por que tudo isso deve acontecer na minha vida? Por que eu tenho que agir assim? Tem um motivo ou não tem? E aí o Salmo 100 vai colocar algumas razões, algumas colocações do texto que nos leva a entender que isso deve estar muito forte na nossa vida, como um alicerce, que as pessoas vão indagar de você. Mas por que você serve a Deus assim? Por que você tem uma participação de reunião sábado à noite, já marcada pelo povo de Deus, pela igreja, domingo de manhã, domingo à noite? Por que você tem esse compromisso? Por que você tem esse comprometimento? O que está motivando? O que está impulsionando você? O que nos motivou a preparar esse lugar com todo o empenho possível e usando de todo o recurso que Deus nos concedeu para que essa reunião acontecesse? O que nos motivou? O que deve nos motivar? O que deve nos impulsionar? O que está motivando pessoas agora na transmissão que estão nos acompanhando? Tem que ter um motivo, um alvo, um ideal. Neste ano, o que você espera acontecer na sua vida tem muito a ver com estes itens que eu vou mencionar. 2024 terminou e estes fatos estiveram também conosco, que vão estar nesse novo ano. O primeiro fato de motivação desafiadora, ou desafiadora motivação, encontra-se no versículo 3. E é simples, que leva-nos a um viver motivados na alegria e na gratidão perante Deus. O que diz o versículo 3? O que diz o versículo 3? Sabei que o Senhor é Deus. Só esse trechinho aqui é um trecho de um desafio incrível. Sabei que o Senhor é Deus. Só isso já é suficiente para estarmos devotando ao Senhor toda a gratidão e servi-lo com alegria. Sabei que o Senhor é Deus. O Deus que deve ser adorado pelo que Ele é. Peça rapidamente aí o que Deus é. E brade agora. Deus é? Esther disse justo. Onipresente. Misericordioso. Deus é amoroso, amor. Santo. Ninguém falou justo. Ninguém falou grande. Você falou onipresente? Estes são os atributos que destacam quem Deus é. E atributos estes pelos quais nós adoramos o Senhor. A Bíblia diz: adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Quando eu sei, o texto diz: sabei que este Senhor, Ele é Deus, Ele é o único, soberano, absoluto e digno de glória. Não há outro. Não é assim que vocês cantam? Não é assim? Não há outro Deus. Eu sei, gratidão, eu sei que Deus, que o Senhor é Deus. Aí a razão. Eu devo reconhecê-lo, eu mencionei isso no começo do ano, e agora eu vou trazer isso à memória sua.
Reconheça que o Senhor é Deus para que você possa ser sincero em meio à superstição. Reconheça que o Senhor é Deus para que você possa ser esperançoso em contrição, naqueles momentos de contrição, de tristeza, abatimento. Reconheça que o Senhor é Deus. Vai trazer esperança, vai te dar a condição de ser esperançoso. Reconheça que o Senhor é Deus para que eu e você sejamos persistentes em suplicar. Reconheça que o Senhor é Deus para que eu e você não venhamos ser abatidos no empenho. Reconheça que o Senhor é Deus para que eu e você sejamos calmos em aflição, firme em tentação, ousado em perseguição. Reconheça que o Senhor é Deus para que eu e você sejamos felizes, mesmo em desapontamentos. Como o caso, quando o meu celular agora mesmo caiu de cima da Bíblia, todo o cuidado que eu tenho, para que não aconteça isso, ele cai de uma altura tremenda. Mas não tem, tá? Deixa com o Senhor. Segundo fato, que vai trabalhar a desafiadora motivação para nós, nesse ano, além do fato de sabermos que o Senhor é Deus, diz respeito também ao fato que Ele nos fez. Primeiro, Deus nos criou. Nós não somos a obra do acaso, não estamos neste mundo por acaso. Há um Deus que nos criou, há um Deus que nos fez, somos criados por Deus, somos suas criaturas. É um Deus que nos fez com carinho. A Bíblia diz que tudo quanto Deus criou, Ele criou com inteligência, com sabedoria. E também todas as pessoas, conhecendo Jesus como seu Senhor e Salvador, crendo nele como seu único e todo suficiente Salvador. O texto diz: foi Ele que nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Nós muitas vezes nem sequer pensamos que naquilo que vamos realizar, que dá muito trabalho para nós, quanto empenho e trabalho de Deus está envolvido nisso. Nós muitas vezes nem pensamos isso, no cuidado dele, no agir dele. E Deus é que nos criou. Se hoje existimos, é porque um dia o nosso Supremo Criador quis que assim fosse. Um dia eu, ainda garoto, olhei para um lado e outro e percebi, eu existo, amém? Eu existo. E como é bom entender que Deus é quem nos criou, que Deus nos fez, e Deus quer que isso seja compreendido desde a criancinha no ventre, vindo depois, caminhando na idade, até envelhecer. A palavra de Deus é uma palavra de poder. Você está vendo comigo aqui? Traz convicção, certeza para o nosso coração. E nós, como povo de Deus, nascemos duas vezes como povo dele. Primeiro nós somos criados, depois nós temos o nascimento. Do nascimento físico nós temos o nascimento espiritual, que é a obra de Deus, a obra do Santo Espírito, trabalhando a convicção no nosso coração. Você precisa de Jesus. Lembra quando você começou a ouvir sobre Jesus? Que Ele tanto amou você quanto amou a mim, a ponto de, na cruz do Calvário, derramar o seu precioso sangue, para que pudéssemos ter a vida que hoje temos, para que fôssemos abençoados por Deus como hoje somos, para estarmos debaixo da graça de Deus como hoje estamos. Isso é motivo para sermos imensamente gratos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. O que mais enterneceu, comoveu, tocou
o coração de Jesus no seu ministério é vendo as pessoas que andavam errantes e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Rogai ao Senhor da seara que mande obreiros para a sua seara. Há pessoas agora precisando de Cristo. O pastor Albertino, lá no continente africano, ele estava com um pregador ao lado dele, e esse pregador nem sequer estava carregando a Bíblia, mas o pastor Albertino estava com a Bíblia dele, e o pastor estava pregando na língua, não em português, e o pastor Albertino falando em português o que esse pregador estava falando na língua nativa ali. Eles falam português lá em Tete e falam a língua tribal, a língua deles lá. E falando sobre Jesus, e falando sobre a obra de Deus, a obra de salvação. Há pessoas que hoje estão sem Cristo e precisam conhecer Cristo. E ele mostrou tantos ali reunidos e a necessidade deles de alguns recursos, alguns aparelhos que eles precisam. E eu estou orando para que Deus possa poderosamente usar o pastor Albertino e tantos outros lá no continente africano, tanto quanto dependemos dele também para nos usar aqui. Somos povo do Senhor. O que vai motivar você por todos os dias de 2025 a fazer aquilo que você entende que Deus quer que você faça, na sua celebração perante Ele, em servi-lo com alegria, apresentando gratidão e alegria? Primeiro, eu sei que o Senhor é Deus. Eu sei, como Paulo dizia, eu sei em quem tenho crido. Segundo, sabei que fomos criados pelo Senhor. Sabei que Ele nos fez. E também fomos comprados, tornando ovelhas do seu pasto. Terceiro, devemos agradecê-lo porque Ele cuida de nós. Ainda no ovelha do seu pasto, porque a ovelha precisa ser cuidada pelo pastor. E o Senhor é o nosso pastor. Então ainda vejo ainda nessa questão de sermos ovelha do seu pasto, a questão de sermos cuidados pelo Senhor. Você entende quando a gente fala em cuidar de alguém, em prestar cuidados com uma pessoa? É você estar à disposição daquela pessoa, naquilo que ela necessita, naquilo que ela precisa. No momento que ela necessita, no momento que ela precisa. É como a ovelha, que depende do cuidado do pastor absolutamente para tudo. Está com sede, vai precisar dos cuidados do pastor para ser saciada a sua sede, a sua fome, a sua necessidade de condução pelos campos, de repouso, de descanso. Como a ovelha almeja a presença do seu pastor, como ela necessita disso. A voz e a presença do pastor traz calmaria, refrigério para o rebanho. Deus cuida de nós, Deus cuida de mim. Nós não temos a noção, mas nada do que acontece na nossa vida foge aos cuidados do nosso Senhor, do Deus que é o nosso supremo pastor. Temos o melhor cuidado, amém? Temos o melhor cuidado. Eu gosto até de vez em quando, irmãos, e de vez em quando, de vez em sempre, qualquer coisa que eu vou fazer, Deus, eu estou fazendo tal coisa, eu não tenho habilidades, mas eu estou tentando, capacita-me, ou então Deus, eu estou com um problema. Eu geralmente, quando eu viajo na rodovia, eu gosto de viajar orando. Eu amo viajar orando. Deus, eu estou agora numa situação mais complicada aqui no trânsito. Estou meio preso, preciso ultrapassar este caminhão. Estou aguardando, acho que vai ter uma faixa adicional. Aí vem a faixa, Senhor, lá vamos nós. Tinha um homem de Deus, já contei isso para vocês, quando ele ia se dirigir ao seu carro para pegar o automóvel e sair, ele abria a porta do banco do acompanhante e dizia:
Senhor Deus, e abria a porta para que Deus entrasse. E ele então entrava no carro e ia dirigindo na companhia espiritual de Deus com ele no carro. Que momento, não é, irmãos? Já pensou? Eu viajei para lá e para cá agora, andei 500 quilômetros, mas eu estava ali. Teve um trecho que eu peguei chuva indo e a Célia filmava. Agora estamos passando a chuva. Mas sabe uma coisa mais incrível e impressionante nesse momento que eu podia sentir? E você vai sentir também. Aquele refrigério, aquela calma. De vez em quando eu olhava no retrovisor do carro para saber o que estava acontecendo lá no banco de trás. Porque lá estava a Esther, o Rafael e a Estela. A Célia estava do meu lado, então eu já tinha noção do que estava acontecendo com ela. Às vezes alguns estavam até dormindo, né? E alguns até distraidamente, né? Quando dormem, abre a boca, né? Então tinha alguém lá assim, né? Tal. Mas a paz. Eu falava, Deus, eu não sei o que o Senhor está fazendo com essa rodovia, mas envolve mais do que o lugar que eu estou. Nesse cuidado de Deus, sabe, preparando, livrando do mal, protegendo. Então, Ele não somente nos criou, mas Ele nos sustenta, nos preserva, nos fortalece. Nós devemos ser sempre agradecidos pelo cuidado de Deus na nossa vida. É verdade, não é? Seja agradecido pelo cuidado de Deus na sua vida. Cada momento. Outra coisa também que o Salmo, o versículo 3 diz: entrai pelas portas dele com louvor, em seus átrios com hinos, louvai-o e bendizei o seu nome. Nós entendemos muito de bendizer o Senhor, não é? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. Amados, cá para nós aqui, para eles lá. Tudo que eu estou falando aqui, tem certeza, você já experimentou na pele, já sentiu na pele isso. Do cuidado de Deus, de você louvá-lo. Isto é a nossa desafiadora motivação. Já coloquei três motivos para você. Tem mais. Olha o versículo 5. Porque o Senhor é bom. Olhe para você. De vez em quando você está um tanto raivoso, cri-cri, encismado, chato, não é assim? Com você e comigo? Mas o nosso Deus não. Ele é sempre o mesmo. Em todo o tempo, Deus. Queria que a irmã Cláudia dissesse isso lá, escrevesse: em todo o tempo, Deus é bom. E Deus é bom. Em todo o tempo, Deus é bom. Deus é bom em todo o tempo. Devemos ser agradecidos pela bondade do Senhor nas nossas vidas. O profeta Naum, no capítulo 1, versículo 7, ele diz: o Senhor é bom. Mas ele não para aí não. Uma fortaleza no dia da angústia. Olha só. Onde é onde é que Naum foi observar algo da bondade de Deus para nós? Uma fortaleza no dia da angústia. E todos nós teremos em 2025 esse dia. E você vai lembrar, ou pelo menos, espero que o Espírito Santo impressione o seu coração: Deus é bom. A outra coisa também que o texto leva-nos à desafiadora motivação: a sua misericórdia. O que o texto vai dizer aqui que a misericórdia de Deus é? Eterna. Lamentações de Jeremias vai dizer que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e são a causa de não sermos consumidos. A misericórdia do nosso Deus é eterna. Quantas pessoas nos tratam com misericórdia por um momento de tempo e depois
Já era. Tratam você hoje com misericórdia, amanhã já era. Não tem mais misericórdia. A misericórdia de Deus por nós não tem fim, ela é eterna. Agora, entenda uma coisa. Deus não nos trata hoje com misericórdia mais do que Ele tratou ontem, nem vai tratar amanhã mais do que hoje. É sempre a mesma maneira. A cada dia, a misericórdia dele está se renovando. E eu e você, por causa disso, vai nos desafiar a sermos pessoas neste novo ano, pessoas com uma desafiadora motivação. Isso nos desafia. Deve nos desafiar por todos os tempos da nossa vida. Eu sei que o Senhor é Deus. Eu sei que Ele me criou, eu sei que Ele me levou a Cristo, eu sei que Ele cuida de mim, eu sei que Ele é bom, eu sei que a sua misericórdia é eterna. E por fim, o salmista coloca algo também que deve nos desafiar. Tem informações que nós recebemos no mundo que a gente fica assim, será que isso é de fato verdade? Será que isso realmente é a realidade dos fatos? E o que o texto vai nos dizer aqui? A sua verdade dura de geração em geração. Ou seja, eu devo ser grato, eu devo agradecer a Deus porque Ele é um Deus que a sua verdade estende de geração em geração. Logo, você e eu entendemos que Deus é o quê? Ele é verdadeiro, não é falso, não é mentira. Dagom dos filisteus, jamais sobre ele prevaleceria tal descrição que o salmista faz aqui. Não. Nem Baal, nem qualquer outro nome que você venha mencionar, que alguém diga que é uma divindade, mas o Deus, Jeová Jiré, Jeová Ropeca, Jeová Micatisquim, os nomes dos títulos jeovísticos de Deus, Ele é verdadeiro, e a sua verdade tem chegado também à nossa geração. Amém? Nós somos uma geração que a verdade de Deus tem chegado, combatendo toda atrocidade e toda corrupção de ensino do que a Bíblia chama de falsamente chamada ciência. Quantos falsos amigos na vida, quantas falsas promessas. Não dá para você confiar no homem. Todo homem é mentiroso. E Deus é verdadeiro. Paulo diz, seja Deus verdadeiro, todo homem é mentiroso. Nós somos falhos. Por mais que tentemos ser verdadeiros. Como Deus, não. Porque Deus promete e cumpre. Deus cumpre. Deus vela pela sua palavra. Se é o propósito de Deus levantar alguém como obreiro, pastor, pregador na obra dele, Ele cumprirá o seu intento. Foi assim com Paulo, anteriormente usando o nome judeu, Saulo. Já desde o ventre, ele fora separado para ser o apóstolo Paulo que ele foi perante o Senhor. Está desafiado? Está motivado? Está estimulado? O que então motiva você? Quando alguém diz para mim, eu estou desanimado, eu fico pensando, será que tal pessoa está tendo um momento de comunhão tal com Deus e reconhecimento quem Deus é? O Senhor, saber que o Senhor é Deus. Olhe, espera aí. Quem é o Deus que eu estou servindo? O que Ele fez por mim?
me criou, operou obra de salvação, está cuidando de mim. Por isso que o apóstolo Paulo nem ousou dizer que em algum momento ele trazia sobre o seu ser algo assim, desânimo. Ele disse o quê? Perplexo, mas não desanimado, abatido, mas não destruído. Porque estava com a motivação certa. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para a que estão diante de mim. Paulo diz, prossigo para o alvo. Eu sei para onde Deus quer me conduzir. Eu quero ser conduzido por Ele. Agora, gratidão e alegria. Sermos agradecidos por tudo que Deus tem feito. Seja o pouquinho ou seja o muito. Mas já no pouquinho, devemos ser gratos ao Senhor. Aqui quando eu peço um pouquinho para alguém, fala assim, não, o seu pouquinho está igual a Deus. O teu pouquinho é muita coisa, não é assim? Um pouquinho que Deus faz. Eu sempre quando eu lembro do pouquinho, foi você que mandou aquele vídeo para mim do menininho do café? E aquele vídeo lá já teve 18.000,6 não sei o que lá de visualizações, aquele do café. Aquele garotinho, e eu vi um garotinho esses dias lá na UPA, na unidade de pronto atendimento, eu fiquei espantado com a idade dele. 2 anos, super comunicativo. Veio conversar comigo, contar que a mãe dele estava sendo atendida, tinha tomado injeção, e ele animado, correndo para lá e para cá. Olhei para ele assim, magrelinho, né? Mas também dando 6.000 passos por dia, né? Que criança dá 6.000 passos por dia. E uma criança ali, olhei assim, quem será esse menino, não é? Deus conhece ele. Não creio que ele tenha uma família que está encaminhando. Talvez, pode ser. Assim, eu carreguei há anos atrás um assim comigo, um garotinho de 6 anos, 5, 6 anos. Depois nunca mais o vi. Até que um dia eu perguntei para o pai dele, cadê o Vitor? Ele falou, olha ele ali, ó. Aí já encontrei ele com 35 anos mais ou menos, pai de filhas jovens, mas até hoje ele lembra do tempo que tinha 6 anos, né? Do tempo que a gente teve junto. Seja agradecido, seja alguém com essa solene convocação de São. Faça parte. Eu vou celebrar ao Senhor com júbilo, com alegria. Por isso quando nós nos colocamos a cantar, a bradar o Senhor, é um povo alegre. O povo de Deus é um povo alegre, um povo animado. E em meio à situação do nosso viver, a condição que nós passamos, é que nós devemos demonstrar gratidão ao Senhor. A esposa do pastor Jorge, ela quando chegou aqui, ela viu esse lugar e falou, aqui está o lugar. O pastor Jorge falou também. Aí eu falei, nossa, já fiquei animado, empolgado, já comecei a olhar o ambiente, aquilo que a gente poderia fazer e desenvolver, e comecei a trabalhar no local, a olhar, verificar e dizer, Deus, o Senhor tem recursos que eu não tenho, condições que eu não tenho, usa quem o Senhor quiser. Deus usa. Eu apresentei o meu pouquinho, coloquei à disposição dele, o que eu tenho está aqui, é isso. Mas alguém tinha mais do que eu e tinha condições e Deus usou. Glória a Deus. Rendemos graças ao Senhor. Estamos usando esse púlpito agora. Eu estou igual a Jesus, esse é emprestado. Mas o nosso já está providenciado, vai chegar. Já estamos providenciando isso, estamos conversando com Deus. Estamos em negociação ainda, tá? Estamos negociando como virá de Araçatuba para cá o nosso púlpito. Eles estão trocando lá e esse é um presente, irmãos. É o púlpito que o pastor pregou quando realizou, celebrou o meu casamento. Então esse púlpito é um púlpito de histórias, né? Então eu estou animado e a cor dele vai combinar aqui com o ambiente, depois para onde nós estivermos indo também. E um dia nós vamos estar num lugar, quando eu já tiver, Deus me dê a graça de chegar aos meus 95 anos, eu espero que Deus me dê a graça de pregar a minha última mensagem com 95 anos. Se Ele me der essa graça, irmãos, eu não pretendo parar, porque você para, você morre, né? Então a gente vai trabalhando até o dia que Deus conceder. Você lembra do pastor jubilado que eu vi lá em Araçatuba? Eu confesso que se Deus der a graça, eu trago ele em Barretos para pregar para a gente.
E você vai orando e eu nem lembro o nome dele, mas eu fiquei com vontade de ouvi-lo. Tive imensa vontade de ouvi-lo naquela noite do dia 31. Depois basta você assistir o vídeo que eu tenho no canal, você vai ver esse pastor. Nós gravamos o testemunho dele falando, não é? A filha dele congrega na igreja bíblica lá de Araçatuba. Muito bem, hoje eu fiquei tão à vontade porque o relógio me escapou, mas olha só, 10 minutos sobraram. Fui econômico hoje, não é, Esther? 10 minutos sobraram. Vocês estão bem? O ar está bom aí para vocês? Não estão com calor não, né? Não? Tá tudo bem aí, né, Rafael? Tá ok? Eu não mencionei a minha esposa na oração, eu mencionei a Estela, mas ela está com a Estela lá, mas logo ela vai retornar e vai estar aqui para nós. A Estela que vai fazer o pós-lude agora no violão, porque nós vamos orar nesse momento, e tendo já a nossa missão, espero que você tenha já agora aqui um desafio, não é? Eu já falei para você, naquele nosso texto do Salmo 33, 5 minutos na sua leitura por dia. Se você conseguir ter vários momentos de 5 minutos, bom, mas tenha esses 5 minutos ouvindo, lendo, tá? E você vai entender que regozijar no Senhor, vós justos, porque aos justos, aos retos convém o louvor, tá? Então, vai lá trabalhando no Salmo 33, texto da palavra, tem a sua leitura bíblica de Gênesis, você está começando em Gênesis, alguns estão começando em Gênesis e Mateus ao mesmo tempo, mas tenha esse compromisso, esse comprometimento, ter o seu tempo de leitura, o seu tempo de oração. Muito apropriado que o Rafael pregou nessa manhã, já está começando a pregar, e alguém diz assim, esse menino tem jeito, hein? Não é apenas questão de interpretação nem peça teatral, não. Deus vai usá-lo, como vai usar cada um aqui, da forma que apraz o Senhor usar. Coloquemos-nos em pé nesse momento. O outro púlpito vai ter um lugar só para mim colocar a minha caneca de chá. Eu estou ali com a minha... Hoje eu trouxe a garrafa, eu fiquei com vergonha de colocar aqui porque não ia dar certo, tá? Mas eu tomei antes um golinho, tá? Somos gratos ao Senhor por esse momento, por esse tempo, e vamos orar para que você não seja apenas ouvinte da palavra, mas aquele homem e mulher de Deus que vai dizer, Deus, continue falando comigo. Deus, continue quebrando barreiras e obstáculos. Deus, continue investindo em mim. Não desista de mim. Não desista do teu propósito, tá? Vamos orar. Pai bendito e eterno Deus, o Senhor estendeu sobre nós a tua graça nessa noite, a tua misericórdia, a tua bondade. Tu és o Deus que nos fez, que nos levou ao conhecimento de Jesus como Senhor e Salvador. Eu sei que o Senhor é Deus. Eu sei que o Senhor quer que venhamos a celebrá-lo com brados de júbilo, que possamos aclamar ao Senhor, servir o Senhor com alegria, sempre entoando cânticos ao nosso Deus. Abençoe, ó Pai, o ministério e a obra desta igreja, que ela venha se desenvolver, que do púlpito dessa igreja, dos que estão conosco, se levantem os pregadores, homens do Senhor, e que as mulheres sejam servas dedicadas ao Senhor, apoiando e ajudando os seus maridos. E os maridos, ó Deus, amando e cuidando das suas esposas. Nos dê a graça, Pai. Ó Deus, fortaleça a minha esposa nesses dias que nós temos atravessado. Obrigado pelo cuidado do Senhor. Também, Deus, eu oro pela esposa do irmão Eurípides lá em Ribeirão Preto, a irmã Inês. Ó Pai, que ela possa ter o seu ânimo recobrado no Senhor, o fortalecimento que vem do Senhor, e sempre tendo a sua motivação sendo estimulada,
Eu sei que o Senhor é Deus. Ele me fez, Ele me criou, Ele me fez ovelha do seu pasto. Ó Deus, o cuidado do Senhor, a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor e a verdade do Senhor. Nós te louvamos, nós te bendizemos, orando com gratidão no nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Tenham todos uma ótima semana.